Ok, pessoal, dando sequência, na aula de hoje, ou no nosso segundo vídeo, vamos criar um componente também do tipo Picture Box para carregar a imagem da nave, ok? E também vamos aproveitar já fazer os movimentos da nossa nave, ok? Movimentar para cima, baixo, esquerda e para a direita. Então, vou criar isso em tempo de execução, por isso venho aqui, vou dar duplo clique, ele vai me trazer para aqui. Vou criar aqui métodos do tipo vazio, tá? Métodos que não retornam nada. Esse método vou chamar de desenhar nave. Ok. Então, vou criar aqui na parte de cima, venho e vou declarar esses componentes. Vou chamar de nave a esse objeto. Vai ser o new picture box. Tá? Então, venho aqui, vou dizer a minha nave. Ponto. Vai ter um size, tá? Que é a dimensão dele. New size. Vou-lhe dar uma largura de 50 e uma altura de 70. Pode ser. A minha nave. Ponto. O que é que nós podemos dar para ela? Um background image. Tá. Isso já vimos como que ele funciona. Image.from start application, ok. .startpath, que vamos concatenar com arroba, aspas duplas, e aqui vamos por barra img, abrimos a pasta img, depois vamos abrir o arquivo, chama-se nav.png e ponto e vírgula. Mas o que é que nós podemos definir para ela? Ter uma altura, largura, vai ter uma imagem e vamos ajustar aqui a imagem com base na dimensão do nosso componente. Background layout vai receber image layout.storage. Tá. Essa nossa nave também pode ter um backcolor, vai ser color ponto transparente. Agora vou introduzir ele dentro do meu contexto de uma formulário. Para isso vou dizer aqui this.controls ponto add, abrimos parênteses, e o nome do componente ou do controle que vamos adicionar. Depois de adicionar, vou dizer que a minha nave vai ter uma localização, tá? Ponto location. Tá. Esse new point. Agora aqui, quanto à localização desse meu componente, então vamos só voltar para aqui para explicarmos melhor isso. Então, se esse é o meu ambiente de jogo, certo? Então vou querer que a minha nave comece sempre mais ou menos aqui no centro, um pouquinho mais para baixo. Tá? De momento vou colocar no centro, e para isso o que é que eu vou fazer?
ah, vou pegar, segundo o sistema de coordenadas das nossas linguagens de programação, funciona da seguinte forma. Aqui o eixo de Y, eixo de X, tá? Aqui é a origem, 0 para X e 0 para Y, tá? No eixo de X, para que os valores vão crescendo, tá? E para que os valores de Y vão crescendo, tá? Aqui já há uma certa contradição com o sistema cartesiano que nós aprendemos na aula de matemática, mas enfim, na programação é assim que ele funciona. O Y da origem para baixo, positivo, da origem para cima, negativo, ok? Agora, quanto às coordenadas do meu objeto, tá? Repare, eu vou querer que ele apareça mais ou menos aqui no centro, então para isso o que eu vou fazer? Daqui onde o valor de x é 0, tá? Vou fazer isso, vou pegar a dimensão do meu formulário, tá? Então ele vai pegar esse valor daqui, tá? Então, para ele não começar aqui, vou dividir por 2, tá? Ele vai voltar para aqui. E quanto à altura, aqui no y é 0, então vou crescer ele até ao final do meu formulário. Depois vou dividir por 2, ele vai voltar para aqui. Então, isso significa que o meu componente, a minha nave, vai ser desenhada mais ou menos aqui assim. Tá? É aqui onde ele vai inicializar. Eu posso muito bem fazer alguns pequenos cálculos para inicializar ele no centro, mas de momento vou deixá-lo mesmo aqui. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Vou por aqui, this, ponto, width, vou dividir por 2, já tenho o valor dele de x, agora o valor dele de y, também vou fazer um this, ponto height, vou dividir por 2, tá? E só isso, ele assim já vai aparecer lá no centro, tá? Agora, isso só será executado se eu chamar por este método. Então, aqui no método load, tá? Que é o método que é executado quando o formulário é carregado. Então, vou colocar aqui esse método. Quando eu chamar por ele, ele vai ter que desenhar a minha tela. Vamos lá testar isso. Está inicializando nosso formulário. Quando carregar, está aqui, desenhou a nossa nave, certo? Só não consigo movimentar ele, tá? Então vamos tratar já de mover a nossa nave. Então, para isso, venho para aqui, vou declarar variáveis do tipo booleano, tá? Vou chamar de underline up, tá? Para controlar o movimento dela para cima, underline down para controlar o movimento dela para baixo, vírgula, um underline left para controlar o movimento dela para a esquerda e um underline down, tem um down, right para controlar o movimento dele para a direita, ok? Também vou ter aqui uma variável do tipo inteiro, que eu vou chamar de velocidade da nossa nave, tá? Que vou atribuir o valor 10. Agora, como é que eu vou movimentar a minha nave? Com as setas, né? Cima, baixo, esquerda, direita. E eu já tenho aqui dois eventos, tá? O key down e o key up, tá? Que são responsáveis por controlar as teclas que eu estou a pressionar. Se eu pressionar a minha tecla para cima, então vou querer que a minha variável underline up,
passe a ser true, tá? Receba o valor true. O mesmo vou fazer aqui para o down. Tá? Também vamos fazer aqui para o left. E por último, o right. Também true. Tá. Então, se eu pressionar a minha tecla para cima, essa variável A passa a ser verdadeira. Se eu pressionar para baixo, o down passa a ser verdadeiro. Se eu pressionar para baixo, para a esquerda, o left passa a ser verdadeiro. Se eu pressionar para a direita, esse underline right passa a ser verdadeiro. E quando eu soltar, elas passam a ser falsas. Então é só copiar. E vir para aqui. Quando eu soltar essa tecla, essa variável deixa de ser verdadeira, passa a ser falsa. O mesmo acontece com a variável down, underline down. Tá? E vai passar a receber aqui um false. O left. E por último o right. Ok. Tá. Agora, como é que eu vou fazer para controlar essas variáveis? Para poder movimentar a minha nave para cima, para baixo, esquerda ou direita? Muito simples, volto aqui no meu formulário, vou na caixa de ferramentas buscar por um componente chamado timer. Está aqui ele. Vou soltar aqui, está aqui. Tá? Esse objeto timer ele implementa um temporizador que aciona um evento em intervalos definidos pelo usuário. Tá? Então, vou mexer aqui a propriedade name dela, vou chamar de movimento nav. Ok? Vou dar um duplo clique nele. Tá? Ele vai trabalhando no intervalo de 100 milissegundos, tá? Que significa 1 segundo. Ok, então o que eu vou fazer aqui no meu movimento da nave? Então vou pôr aqui uma estrutura de decisão se a minha variável underline up for verdadeira. Para analisar uma variável, uma condição verdadeira dentro de uma estrutura de decisão if, posso simplesmente deixar a expressão, como também posso fazer aqui igual a true, tá? É a mesma coisa, tá? Então eu vou deixar simplesmente a minha variável, já que é a mesma coisa, tá? Se ela for verdadeira, o que deve acontecer, tá? Então vou pegar o meu objeto, o meu componente nave e vou movimentá-lo para cima, tá? Agora, como já vimos que no sistema de coordenadas, no eixo de x, para a direita os valores crescem, para a esquerda vão reduzindo, e no eixo de y, para baixo crescem e para cima decresce, tá? Ou seja, então, se eu quiser movimentar um objeto para cima, então quer dizer que eu tenho que reduzir, tá? O valor de y dele, tá? E se eu quiser que ele vá para baixo, tenho que incrementar um valor, tá? Então, é o que vamos fazer. Vamos voltar aqui. O nosso componente nav ponto top
tá? Já que eu quero movimentar na vertical, então topo, para cima já sei que eu tenho que decrementar, então vai ser menos igual à velocidade da nossa nave, tá? Vou copiar, vou colar, para ser mais rápido. Aqui vamos ter o underline down, tá? É só mudar aqui de menos para mais. E aqui vamos ter o underline left. No left, a movimentação, como é na horizontal, já não vamos trabalhar com o top, mas sim com o left, tá? O mesmo vai acontecer aqui, também é horizontal, é com left, tá? Esse método left é que controla a posição do nosso objeto na horizontal, tá? Tanto se quiseres mandar ele para a esquerda, mandar ele para a direita, então é com o left, tá? É só decrementar ou incrementar no left. Ok, então estamos aqui, left, para a esquerda tenho que decrementar, para a direita aqui falta o right. Aqui tenho que incrementar, ok? É claro, isso só vai ocorrer se essas variáveis forem verdadeiras. E isso também só será possível se eu inicializar esse componente timer, tá? Então, como é que eu faço isso? Depois de desenhar a minha nave, vou dizer que o meu timer, não, chamei de movimento nave.start. .start, tá? Vou inicializar esse timer, tá? Ele vai criar aqui uma espécie de um TikTok, tá? É como se fosse uma estrutura de repetição, ok? Ou um relógio, basicamente, tá? Vamos executar isso para vermos como é que está o nosso projeto. Carregou, agora vamos pressionar para a esquerda, ok? Tá aí, está a movimentar a nossa nave para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Então, esse era o nosso trabalho da nossa segunda aula. Na próxima aula vamos dar sequência, onde vamos carregar agora nossos obstáculos, que são as rochas, que vão ter um movimento de cima para baixo, tá? E depois, numa outra aula, vamos tratar de analisar a colisão com o nosso componente nave.